presença, conexão e estabilidade. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje no nosso papo que está começando. Segunda-feira é o nosso momento da semana, começar a semaninha já com assuntos pertinentes ao nosso desenvolvimento pessoal, à nossa expansão da consciência. E toda segunda a gente tem um horário marcado aqui às 8 da manhã. O pessoal já está chegando. Bom dia, Cida. Sejam bem-vindos. Quem vai acompanhar aqui comigo ao vivo, quem vai depois acompanhar a gravação, tá tudo certo, todo mundo no seu tempo. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Olivia, bom dia. Gente, muito bom, né? Encerrando um ciclo de 3 lives, mas fiquem tranquilos que a história continua, a gente não vai parar não. Segunda-feira que vem entramos em fevereiro e entramos em novos assuntos, mas hoje eu trouxe um terceiro, né? Uma terceira pegadinha, um terceiro assunto para a gente integrar o que falamos nas 2 semanas anteriores. Só para relembrar, vamos relembrar, enquanto o pessoal tá chegando aí pro nosso papo. Na primeira semana, né, duas semanas atrás, a gente começou a falar um pouquinho como a gente lida com as questões do passado. Até coloquei, né, a cura do passado e um novo recomeço. Janeiro é um mês bem significativo para isso, né, iniciando um ano 1, né, quem gosta da numerologia. E eu particularmente gosto muito dos meses de janeiro. Para mim vem com aquela energia de criar um novo, de planejar o ano, pré-pavimentar o ano, isso é muito gostoso. E a gente falou um pouquinho sobre fechar aquelas portas, né, que às vezes a gente deixa essas portas abertas. Que portas são essas, né? Aquelas portas das velhas encrencas, dos velhos relacionamentos, daquelas situações que ficaram lá anos, meses, né, muitos anos para trás, aquelas relações mal curadas, aqueles términos que parece que, né, estão flutuando na nossa cabeça até hoje, não só com pessoas, mas com situações, né? Então a gente precisa olhar, né, e fechar algumas portas, não no sentido de bloquear, se proteger ou algo assim, muito pelo contrário, né? Quando a gente fecha aquela porta, é fechar realmente, fechar com consciência, fechar com sabedoria. Então a gente precisa fechar algumas portas, porque senão a gente fica se perdendo muito. É o que a gente vai falar hoje, inclusive, né? O nosso poder, nosso real poder está apenas no momento presente. Não, a gente não tem poder no passado e nem poder no futuro. No futuro, quando ele se tornar o momento presente, também teremos, né, estaremos no nosso pleno poder, mas eu não posso querer atuar no futuro agora e não posso querer atuar no passado agora. Eu só tenho como acessar o futuro ou o passado com a minha mente a partir do momento agora. Então, nosso poder está no agora, é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom dia, quem tá falando bom dia para mim chegando, bom dia pessoas, bem-vindas, bem-vindos, não sei se tem meninos aí, né, a gente tem um público feminino muito maior, muito interessante isso, né, as mulheres vão dominar o mundo, já estão dominando, né, com certeza. Então, né, nas 2 semanas atrás a gente trouxe isso, né, de fechar essas portas, de perceber essas situações que ainda ficam ali na nossa lembrança. E, nossa, a gente tem uma tendência enorme a viver nos retroalimentando de memórias de situações passadas. Então, se for uma memória boa, se for algo gostoso, algo que quando eu penso, né, nessa situação ou nessa pessoa, eu sinto um quentinho no coração, ok, maravilhoso, mas não, né, às vezes a gente fica arrastando correntes. Então, a sugestão foi essa, né, que a gente revisite estes lugares do passado rapidinho, dá só uma olhadinha ali, anota no caderninho da consciência, né, e fala que portas eu posso encerrar aqui, como eu posso olhar para essas situações, como eu posso olhar para essas pessoas a partir de um novo olhar, de um novo ponto de vista, de uma nova postura, na verdade. Aí tem algumas pessoas que falam assim para mim: ô Adri, mas eu não consigo perdoar o que aquela pessoa me fez no passado. Eu não consigo esquecer o que essa pessoa fez para mim no passado. Me machucou muito, me marcou muito. Sim, certamente, ninguém está invalidando aqui experiências, muito pelo contrário, né? Experiências são nosso grande foco de criação. Mas a pessoa pode até não merecer o seu perdão, né, ou algo assim, mas é você que está sustentando o sentimento, o ressentimento, a raiva, a frustração, a culpa,
a insatisfação, a tristeza. É você que está carregando esse sentimento em você. Porque o que você pensa sobre aquela situação, aquela pessoa, provoca em você a emoção. Então, às vezes a pessoa nem lembra que você existe, ou não tem noção do que fez com você, ou se tem, talvez também a gente não tem nem como saber. Mas eu não estou fazendo isso pelo outro, eu estou fazendo isso por mim, né? Tanto que eu comecei a falar há um tempo, né? Por amor a mim, eu escolho diferente, porque eu quero sentir emoções melhores, eu quero me sentir melhor no meu dia a dia, na minha vida, nas minhas conquistas, né? Na minha vida como um todo. Então, se eu fico ainda mantendo essas portas abertas, né? Como se a energia ficasse drenando para esse lugar, né? Exato, a Olivia colocou, ela quem está tomando veneno diariamente. Nossa, direto, né, Olivia, no alvo, né, direto. Ou seja, se eu fico com essas, né, memórias e me mantendo no mesmo lugar de pensamento crítico em relação a alguém, eu continuo fazendo o mesmo mal que aquela pessoa fez para mim, eu continuo fazendo comigo mesma. Então é por amor a mim eu vou escolher diferente. Eu posso, e outra, né? Não vou esquecer o que a pessoa fez, não vou virar amiga da pessoa, não é isso. Se é algo que a pessoa fez, inclusive, que, né, é pertinente até a algo que a justiça vai ter que decidir, definir, ok, não é nada disso que a gente está falando aqui. Eu estou falando de emoção, de sentimento, aquilo que a gente carrega, né, na nossa trilha de vida. E a gente quer ter uma vida mais leve aqui, né, filosofia do bem-estar, ou seja, a gente está se pautando aqui por um caminho onde a gente escolhe o bem-estar. O bem-estar, ele não vem para mim do nada. Eu que escolho a trilha do bem-estar. Eu que escolho que eu quero trilhar um caminho de mais satisfação e contentamento. Então a gente precisa liberar algumas bagagens, a gente precisa fechar algumas portinhas com amor, e foi o que a gente falou, né, no fechamento da primeira semana, né? Ou seja, a partir de um olhar mais amoroso para mim, ou seja, por mim, por amor a mim, eu escolho libertar, né? Eu escolho me libertar do pensamento que eu tenho ou que eu mantive por tantos anos. E é interessante, porque se a gente começa a anotar, eu percebi isso já há algum tempo, né? Eu gosto muito de anotar, fazer as minhas anotações, caderninho da consciência, que eu fico sempre falando, brincando com vocês. Quando a gente passa, né, tira aqui do cabeção, né, e coloca, é quase como a gente está fazendo uma autoanálise, é quase como se você estivesse ali de frente para o seu analista e falando, só que ali o analista que é o caderninho, né. Eu sou caderninho de muita gente, às vezes. Mas aí não tem o meu analista, não tenho, né, alguém para falar, eu coloco ali no caderninho, e aqui eu tiro daqui, coloco ali aquele pensamento, aquela situação, descrevo ali o que aconteceu. Eu sei, às vezes é desconfortável, mas a gente precisa fazer isso, a gente precisa ter ideia do que a gente sustenta aqui dentro, né? E quando eu coloco ali, eu tenho mais clareza, e aí eu posso fazer melhores escolhas. De uma vez, assim, pá? Não, claro que não. Processo é gradativo, gradual, consciente e intencional, tá? Segura essas 4 palavrinhas aí. Gradativo, intencional, consciente, que a gente vai fazendo diariamente, beleza? Aí, semana passada, aí teve o mantra, né? Eu espero que algumas pessoas falaram pra mim, nossa, eu fiz o mantra, eu lembrei de um monte de urubu. Eu falei, é bom, mandou os urubu voar, muito bom. E aí, semana passada, cadê? Semana passada a gente brincou um pouquinho falando de merecimento. Merecimento. Eu vou escrever um livro sobre merecimento, né? Merecimento e perdão, né? São palavrinhas assim que, olha, da história, né? Da história, que até veio uma ideia aqui pra mim agora enquanto eu tô falando com vocês. Puf, já fiz download de uma ideia aqui. Assim, né, aquela coisa do merecer, né, a partir do reconhecimento da magnificência de quem é. Ou seja, eu sou, né, eu sou uma partícula de Deus, né, eu sou, tanto que, né, sabemos, né, biblicamente, nos escritos sagrados, o reino de Deus está dentro de vós, ou seja, nós aqui como seres humanos, na primeira turminha, né, depois da segunda dimensão, nós na terceira dimensão,
como seres humanos, temos a consciência, nos criamos a partir da consciência, né? Ou seja, é um novo patamar na evolução, né? Então nós começamos a nos identificar, né? Todo o nosso trabalho ao longo de vidas e vidas e vidas e vidas e vidas, né? Milênios, é para que nós possamos nos igualar, nos identificar com a consciência divina que nos criamos a partir dela. Eu comecei a falar, já acho que o ano retrasado, já faz um tempinho, né? Eu sempre falava, eu sou um humano divino, eu sou um humano divino, eu sou um humano divino, né? Eu sou um humano, mas eu tenho a minha parte divina. E aí eu comecei a inverter, eu sou um divino humano. Então é essa dualidade, eu sou um humano divino, eu sou um divino humano. Dependendo da situação, dependendo do que eu estou vivendo, eu tenho essa perspectiva. A Dani colocou aqui, entendi bem essa questão do merecer a partir desse reconhecimento na semana passada. O mantra fortaleceu. Que bom, Dani. Ai, fico feliz, gente. Os mantras eu coloco sempre lá no nosso grupo de bate-papo, lá no Telegram. Tem gravado e tem escrito, né, para vocês acompanharem. Então, a ideia é essa mesmo, Dani. Obrigada pelo feedback. Muito bom. E aí, né, falamos um pouquinho disso semana passada, dessa magnificência de quem somos realmente, né? Como eu disse, algumas pessoas chamam de centelha divina, Espírito Santo, alma, enfim. Os nomes que a gente utiliza são importantes, mas não são importantes. O que eu tô na dualidade aqui? Não são importantes no sentido que não importa qual deles eu uso, mas são importantes porque é a forma como eu me comunico com o divino. Então, cada um dentro das suas crenças, cada um dentro, né, daquilo que compreende, que sente como a sua ligação com o divino, né, pode perceber a magnificência de si. Mantras na ponta da língua, muito bom, muito bom. Hoje vai sair mais um, hein? Hoje vai sair mais um, para ouvir a semana toda, gente. Um vai complementando o outro, tá? A gente tem um caminho aqui, uma trilha que, né, tá bem definida, tá? Muito legal. E a arte de permitir, né, que eu até gosto muito de falar, cuidado, né, o cuidado mais ou menos, mas cuidem com a palavra aceitar, né? Aceitação dói, quando ela vem acompanhada de julgamento, quando ela ainda vem acompanhada, né, daquele olhar crítico sobre a pessoa, sobre a situação, né? Eu costumo brincar que a aceitação dói no sentido emocional, né? Agora, quando é aquela aceitação no sentido que eu estou permitindo que a situação seja, né, seja o que é, né, que aquilo seja manifesto, né, ou seja, se manifestou, então ok, vamos olhar com outros olhos para isso, aí sim, a arte de permitir, né. Falamos bastante disso semana passada, né, foi muito bacana, e o mantra falou da magnificência, inclusive eu até alertei, tem a palavra eu mereço ali no mantra, eu quis manter a palavra eu mereço, mas este eu mereço a partir da magnificência de quem somos. E hoje, qual é o bagulho de hoje, gente? Vocês não têm noção, né? O quando, ai gente, tem muita gente conversando comigo sobre essa coisa do quando, né? Ainda não chegou, ou eu determino quando vai chegar, né? Tem muita coisa para falar do quando, inclusive, até vou já falar direto aqui para vocês. Às vezes parece que é meio ambíguo, né? Eu posso até às vezes parecer que estou me contradizendo. Se em algum momento parecer para vocês que eu me contradisse, por favor, me alertem aqui que eu explico melhor, tá? Porque na minha cabeça tá muito, muito alinhado o assunto e às vezes eu posso não conseguir explicar direitinho para vocês. Por quê? Como a gente sabe, todo assunto sempre tem dois assuntos. Falando de polaridade positiva, polaridade negativa. Falando de presença ou ausência. Ou seja, tem a presença do que eu quero ou a ausência do que eu quero. Falando de qualidade, é bom ou mal. Falando de luz, é claro, é presença da luz ou ausência da luz. É claro ou escuro. Calor, a mesma coisa. Presença do calor ou ausência do calor. Calor e frio. Enfim, a gente está na dualidade. Então aqui tudo é duplo. Tudo é duplo. Até nós, né? Eu falei agora há pouco. Eu sou um divino humano, sou um humano divino. Né? Ao contrário. Eu sou um humano divino, sou um divino humano. Né? Então tudo é duplo. Então a gente precisa se acostumar a ter este olhar dividido. Olha que legal, né? Um olhar dividido, não aquela coisa fixa de que é assim e pronto, acabou, né?
Se eu começo a abrir um pouquinho o meu olhar, peraí, tudo é duplo, tudo é presença e ausência, né? Então, não é que eu não tenho aquilo que eu quero, eu estou olhando para a ausência daquilo que eu quero, mas a presença, ela existe. Eu posso não estar vendo aqui fisicamente, manifestacionalmente aqui na minha frente, mas vibração, em termos de vibração, em termos de potencial, aquilo existe. Só que a gente tem uma coisa bem interessante, até a Olivia está aqui, ela trouxe uma citação do livro O 100, um curso em milagres, lá no nosso grupo, lá do Clube do Bem-Estar, agora de manhã. Eu falei, cara, encaixa direitinho com o que eu tinha a intenção de fazer aqui. Com certeza não foi por acaso, né? O livro está alinhado com o que eu ia dizer aqui. A gente acaba criando percepções a partir daquilo que se manifesta pra gente. Mas a gente muitas vezes, às vezes esquece que nós mesmos provocamos aquelas situações. Então, olha só, eu, a partir, né, de coisas que a gente foi adquirindo, né, em termos de pensamentos, crenças, né, pontos de vista, a gente foi adquirindo isso lá no início da vida, a gente começa a emanar isso em forma de vibração, ainda meio misturadinho, ainda meio bagunçadinho, quando a gente está lá, né, no início da nossa vida, adolescência, pós-adolescência, no início da vida, as situações começam a se mostrar diante dos nossos olhos, e aí eu começo a olhar para aquelas situações, começo a dar crédito para aquelas situações, ou seja, começo a criar opiniões a respeito daquilo, começo a ter pensamentos e crenças, né? Começo a acreditar naquilo, eu dou um crédito para aquela situação, aquilo se torna uma ideia, eu começo a ter acreditar naquilo, e aí eu assumo aquela crença e então eu entro no ciclo perpétuo, porque se eu assumir uma crença, ela vai continuar em manifestação. Então, esse é o ciclo da criação, né? A gente primeiro joga para fora, a gente não tem noção do que tem aqui dentro, começa a jogar para fora, e aí, conforme eu olho, eu falo, nossa, é assim. Quando eu falo, nossa, é assim, aí pronto, eu estabeleci a crença e a partir daquele momento a situação vai permanecer sempre acontecendo da mesma forma. E a gente acaba acreditando nisso, reforçando, né, o reforço da crença, ou seja, a manifestação é o reforço da crença. Manifestou, eu reforcei a crença, manifestou, eu reforcei a crença. E a gente se perde neste ciclo de criação e muitas vezes, esmagadora maioria das vezes, salvo, né, que a gente está começando a perceber, nos sentimos reféns das circunstâncias, né? Então, quando fecha, criou, exatamente, Olivia, foi muito legal aquela situação, até se você tiver condições aí, você que está no trabalho, copiar lá e jogar aqui, viu, Olivia? Porque aqui nos comentários, porque muito pertinente aquela citação, né, do um curso em milagres que você colocou. Ela fala exatamente disso. Da gente fechar, a gente fecha o ciclo da crença. Pra gente quebrar um ciclo de crença não é uma coisa tão, não é difícil, mas ela exige um pouco de comprometimento e principalmente de intenção. Eu tenho que ter uma intenção bem clara, né, de que eu quero, primeiro, que isto é uma crença, que eu não sou refém da circunstância e que eu posso mudar o padrão mental para que então aquela ambiência também modifique. O ambiente vai se modificar, né? A criação, a manifestação física também vai modificar. Se não der, não tem problema, Olivia. Depois eu até coloco lá no grupo. Eu coloco lá no Telegram e coloco depois nos comentários aqui quando ficar a live gravada aqui. Mas é muito pertinente, né? O que essa citação que a Olivia colocou. Então, assim, a partir do momento que por isso que eu coloquei o nome de armadilha do quando, né? Por isso que eu falei, chega de esperar. Por quê? A partir desse momento que a gente que a gente se identifica como refém de uma circunstância, e vocês podem até estar achando estranho o que eu estou falando aqui, mas deixa assentar essa ideia. Toda e qualquer circunstância que eu vivo na minha vida, sem exceção, gente, qualquer uma, relacionamento, situação financeira, saúde, minha casa, meu carro, o clima do planeta, qualquer situação que a gente viva, qualquer uma que os meus 5 sentidos podem transmitir, né, ou perceber, transmitir pensamento, né, de percepção,
são coisas que estão primeiro no meu campo mental e que se projetam diante dos nossos olhos, tá? Não tem problema, Olivia, tá de boa, eu coloco lá no grupo, fica de boa. E aí a gente cai nessa armadilha, né, de a partir do olhar da situação que está manifestada, a gente, né, que eu falei, a gente se torna refém, a gente começa a traçar planos. Vou pegar os bem facinho, mas todo mundo faz isso, tá? Até eu faço, todo mundo faz, mas aí a gente precisa perceber o quanto a gente está fazendo isso e o quanto a gente pode ir soltando essas amarras, né? E eu tenho visto isso bem diante dos meus olhos, é bem interessante. Por exemplo, vamos pegar os exemplos bem fáceis. Eu quero comprar um imóvel, ou eu quero trocar de carro, eu quero fazer uma viagem, ou eu quero alguma coisa. Automaticamente, a gente... como a gente se vê como refém da situação que a gente está vivendo, a gente fala assim, bom, quando eu me aposentar, eu vou viajar. Quando eu tiver condições, eu vou fazer isso. Quando eu vou. Quando eu vou. Porque, da onde vem esse quando? Da onde vem esse quando? Ele vem da observação das circunstâncias que a gente olha para elas, acha que elas são verdade, e são, né? Porque elas estão no meu campo mental, ou seja, se transformam em verdade para mim, e a partir dali eu crio um caminho para ter aquilo que eu quero, mas eu crio a partir da circunstância que eu estou vivendo. Oi Luiz, tudo bem? O Luiz está falando aqui, estamos falando de vitimismo? Também, o vitimismo já é um grau mais elevado disso, tá? Elevado à quinta potência. Quando a pessoa realmente aí se sente vítima. Mas todo mundo se vê refém da circunstância, tá? Eu diria que os grandes gurus aí não, né? Que já conseguem manipular totalmente a manifestação física. Mas a gente tem uma esmagadora tendência, eu diria quase todos, temos essa tendência a olhar para a situação e a partir da situação manifestada, a gente trilhar a forma como aquilo que a gente quer virá para nós. Gosto de chegar naquela brincadeira, né? Quando eu ganhar na loteria, eu vou poder comprar a minha casa. Quando eu ganhar na loteria, né? Esse quando. Porque, da onde vem esse quando? Eu olho para a minha situação, vamos supor que eu quero trocar de carro e eu não tenho dinheiro guardado, não tenho uma reserva, nada, né? Ou não tenho condições aqui agora de comprar um carro. Então, o que eu faço? Como é que é o meu quando? Meu quando é quase um como, né? Dá para colocar o quando e o como mais ou menos junto aí, tá? Bom, hoje, se eu for comprar o carro, a parcela é R$1.000, tá bom? Quando eu tiver dinheiro, eu consigo comprar. Quando eu conseguir o financiamento, eu vou conseguir comprar o meu carro. Então, eu vou lá na concessionária, primeiro eu preciso conseguir o financiamento. Quando eu conseguir o financiamento, eu consigo comprar o carro. A gente não se vê como refém da circunstância de não tenho dinheiro suficiente. A gente acaba criando os caminhos de manifestação sem perceber. A nossa mente é muito esperta. Olha, dá para ir por aqui. Porque a mente humana ela foi, inclusive, programada para isso, criada para isso. A gente acaba dentro daquele mapa de observação, né, da nossa realidade manifestada. A gente começa a tentar descobrir os meios e os caminhos a partir da onde a gente, né, pode ter aquilo que a gente quer. A Ju colocou aqui, fomos programados a basear na realidade externa, mas a realidade real a gente escolhe primeiro na imaginação. Sim, exatamente. Por isso que eu falo que é a armadilha do quando. Quando, né? Esse quando no sentido de condição. Eu só posso fazer quando tal coisa acontecer. Eu só vou poder ter um salário melhor quando eu receber uma promoção. Eu só vou ter mais dinheiro quando eu, né, jogar fora meus cartões de crédito. A gente usa o quando sem perceber. Olivia, isso é muito doido, porque no final das contas vivemos literalmente pelas nossas crenças. Ter esse conhecimento é muito promissor.
se colocarmos em prática, se ligando que tudo pode ser diferente. Tudo pode ser diferente. Exatamente. Exatamente. Toda a realidade primeiro é onda, né? Agora, o que é onda, né? A gente vai falar uma onda e depois partícula, né? Ou seja, Carolzinha, meu amor, vem muito da nossa necessidade de controle, Adri. Eu não sei se dá para atrelar um pouco a nossa necessidade de controle, mas a necessidade de controle, ela tá mais atrelada à educação. A gente aprendeu a controlar, tentar controlar o ambiente, tá? E isso é uma coisa mais de educação do que outra coisa. A necessidade de controle, tá? Mas bora lá, onde a gente pode chegar com este quando? Percebam as situações, por exemplo, né? Todo mundo tem planos, certo? Se não tem, tá na hora de fazer. Todo mundo tem alvos aí, né? E tem que ter mesmo, gente, porque essa convocação de vida que mantém a gente respirando e querendo mais e mais e mais. Satisfeita por onde estou, sempre, gratidão, universo, mas ávida por mais, tá? Esse é meu mantra diário, satisfeita por onde estou e ávida por mais. Por quê? É esse mais que me mantém respirando, é esse mais que faz eu pular da cama todo dia, 20 para 5 da manhã, né? Esse mais que faz a gente, né, ter a alegria de viver. Então, a alegria de viver, ele vem deste mais que a gente sempre, né, é natural do ser humano querer. Quando a gente sufoca o nosso querer, foi o que a gente foi falando na semana passada, inclusive, na nossa magnificência, né? Quando a gente sufoca esse nosso querer, a gente vai definhando. E a gente vê muitas pessoas nesse lugar, né? Definhando, já não tem mais aquele brilho nos olhos, já não tem mais aquele, né, aquele querer autêntico. Não porque, chegou a uma certa idade e não tem mais. Não tem nada a ver com idade. Tem a ver com crença, tem a ver com aquilo que a pessoa acredita a respeito de si mesma. E é o que a gente está falando aqui. Tudo que eu acredito sobre, que eu dei crédito a essas ideias, isso vai se manter em manifestação. Então, assim, a partir do que eu estou vendo, olha, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou sair daqui desse apartamento e vou para um outro maior. Só que muitas vezes esse quando, ele nunca chega, né? Por quê? Porque eu estou sempre projetando algo ali adiante, né? Quando, por exemplo... Vamos me usar como exemplo aqui. Eu quero mudar daqui de onde eu tô morando. Quero ir para um apartamento maior que esse aqui, mais bonito que esse aqui. Quando eu tiver mais dinheiro, eu vou sair daqui e vou para um apartamento maior. Só que o que tá por baixo disso? Vamos descer uma camadinha. O que tá por baixo disso? O que internamente tá ali, né, latente ali, mantendo em existência? Se eu tô falando quando eu tiver mais dinheiro, fica subentendido que agora eu não tenho. Onde é que tá o meu poder? No agora. Então, como latência ali, sustentando, está agora eu não tenho. Quando eu tiver, eu vou comprar. Agora eu não tenho. Quando eu puder, eu vou. Agora eu não posso, porque agora eu tô trabalhando. Quando eu puder, eu vou viajar. Eu só vou poder viajar nas férias, porque agora eu não posso. E a gente não percebe que vai ficando preso nisso, tá? Mas, realmente, eu tô trabalhando, eu não posso, só posso ir nas férias mesmo. Isso já é reforço da crença. Se eu sair deste lugar de só olhar para a vida física e começar a olhar internamente, né, sem nenhuma ação, sem mover um músculo, ok? Não precisa sair viajando, faltando no trabalho, não é nada disso. Mas vai no produto final, vai naquele lugar onde, né, onde tudo começa, né? Fala assim, puxa, eu amo viajar. Hoje eu estou funcionando a partir da crença de que eu só posso viajar nas férias porque eu estou envolvido num trabalho. Isso é uma crença. Isso é uma crença, ok? Vai deixando isso dissolver aí dentro, gente. Isso é uma crença. Tá ok, mas eu amo viajar. Eu amo viajar. E sustenta só ali, né? A viagem, eu amo viajar, começa a ver coisas de viagem, conforme se a pessoa consegue ir dissolvendo essa ligação que foi feita entre só posso viajar quando estou de férias, né? Porque isso é uma ligação que foi feita. Conforme você consegue dissolver essa ligação e deixar a sua criação mental mais intensa, mais ali, né, cheia de criatividade, ali, ou seja, funcionar mais na imaginação e vai desmembrando as coisas,
a realidade ela vai se adaptando àquilo que você tem internamente. Então, se internamente eu começo a povoar a minha mente com as ideias de viagem, de coisa legal, de bacana. Pô, Adri, mas eu não quero parar de trabalhar. Tá bom, então coloca aí. Nossa, apesar de eu trabalhar bastante, ainda tenho muito tempo para viajar. Ou seja, eu começo a criar uma nova estrutura dentro da minha mente. Eu começo a criar uma nova estrutura de manifestação, na verdade, né? Eu começo a criar um novo olhar dentro de mim, apenas mental, não vai mover um músculo. A história do carro, a história do apartamento, não vou nem ver apartamento por aí pela cidade, não vou ligar para imobiliária, não vou ver, não vou. Primeiro eu vou ficar aqui dentro. E aí eu imagino eu entrando no apartamento lindo, imagino contando pro povo lá no Clube do Bem-Estar que eu acabei de mudar para um apartamento maior. E eu começo a imaginar, né, o apartamento legal, a vista, tem uma vista muito linda aqui onde eu moro. A vista tem que ser tão linda quanto ou mais linda do que eu tenho aqui. E eu começo a sentir, puxa, que gostoso, esse lugar é lindo, maravilhoso. Ou seja, o filme roda dentro da minha mente. Que filme tá rodando? O filme do meu apartamento novo. Só esse. Não tá rodando o filme do quando. Não, quando eu tiver dinheiro, eu vou sair daqui. Quando eu estiver ganhando mais, eu vou sair daqui. Vou arrumar outro trabalho para poder ganhar mais dinheiro. E quando eu tiver mais dinheiro, aí eu vou poder fazer um financiamento. Aí eu vou poder comprar meu apartamento. Gente, cansei. Cansei, né? Ou seja, qual é o filme que está rodando dentro da sua cabeça? Tem um quando aí no filme da sua cabeça? Porque eu brinquei agora há pouco, perguntei agora há pouco. Tá no caderninho da consciência, deixa uma página aí lá, pode ser até a última página do caderninho. Coisas que eu gostaria de ser, coisas que eu gostaria de fazer, coisas que eu gostaria de ter. E solta a mão, deixa a mão conectar diretamente aqui com a cabeça e solta. Não coloque condições, coisas reais, não deixa ninguém ler essa listinha, ela é só sua. Escreva ali, né? Deixa aquela sensação interna, né, de alinhamento com o seu ser interior, falar o que realmente eu quero, o que realmente faz sentido para minha vida. Mesmo que a sua vida possa estar completamente diferente do que aquilo que você gostaria aqui dentro, mas tire do cabeção e coloque no papel. Não é listinha de desejo não, gente, é só uma identificação. E aí, escreva, eu gostaria de, coloca o eu gostaria, tá? Tem uma diferença entre colocar eu gostaria, não é diferença, eu explico. Eu gostaria, ou eu desejo, eu quero, ou eu escolho. Quando a gente ainda acha que, né, pelos nossos pensamentos, essas coisas todas, nossas crenças, nossos pontos de vista, quando a gente acha que ainda está muito distante aquilo que a gente quer ou é impossível, a gente pode começar a escrever como eu gostaria. Eu gostaria muito de ter um carro, sei lá, uma Maserati, pronto. Eu gostaria muito de ter uma Maserati. Mas eu sinto que está distante de mim, imagina, nem ganho para pagar nem a gasolina e PVA da Maserati, enfim, tá? Ou seja, tá aquela coisa que eu ainda sinto, mas tudo é crença, tudo pode ser alterado. Então eu gostaria de ter uma Maserati, beleza? Deixe influir. Eu gostaria de morar na praia. Eu gostaria de, sei lá, de emagrecer. Eu gostaria de trabalhar com criança. Eu gostaria de fechar meu consultório e vender sanduíche lá na porta do estádio de futebol. Gente, o que é de vocês? Aquilo assim que, puxa vida, sabe? Aquilo que toca os sininhos internos que você às vezes nunca teve coragem de contar para ninguém. Pode continuar não contando, conta só pro seu caderninho da consciência, seu grande companheiro. Depois, pega cada uma dessas frases que vocês colocaram como eu gostaria, ou eu quero, eu desejo, tudo bem, você já consegue escrever um eu quero, um eu desejo, já tá mais próximo, o eu escolho, você já tá ali, né, pronto para entrar em manifestação. Mas não importa o que você escreva, eu gostaria, eu desejo, eu quero, ou eu escolho. Pega cada uma dessas coisas que você colocou, ser, fazer ou ter, e escreve embaixo, por que você quer isso? Por quê? Eu quero uma Maserati, por quê? Porque eu acho esse carro lindo, porque, nossa, eu vou me sentir maravilhosa andando dentro de uma Maserati, eu vou, sei lá, poder correr pelas estradas, enfim, escreve aí o que você quer, por que você quer isso.
E aí você coloca assim, quando eu posso ter isso? E vê o que vem. Deixa subir, tá? Cada um vai subir uma coisa diferente. Quando eu posso ter isso? Quando eu poderia ter isso? Quando eu poderei ter isso? Principalmente, né? Quando eu poderei ter isso? E aí vocês vão perceber muito do que funciona dentro da cabeça de vocês, como crença, como ponto de vista, que vocês não percebem, né? Porque o nosso pensamento, ele roda no piloto automático. Então, o Cladson tá aí! Bom dia, Cladson! Ei, delícia! Muito bom, muito bom. Escrevam, quando eu poderei ter isso? E vocês vão perceber o nível, o grau de crença que vocês têm na possibilidade de ter aquilo. Ou que assim, nossa, acho que eu nunca vou poder ter uma Maserati. Ou seja, eu vou ter que ir mais fundo ali, né, no que eu penso sobre, né, ter aquilo que eu quero. Aí vem na hora, tá? Gente, tira do cabeção, aprendam a escrever à mão num caderninho, tá? Evitem usar computador e celular. Pega um caderninho, lápis, papel na mão e anote no caderninho. Quando eu poderei ter o meu apartamento? Eu quero muito... gente, ganhar na loteria. Eu quero muito ganhar na loteria. Quando que eu poderei ganhar na loteria? Vai dar um nó aí. A loteria dá um nó na gente. Eu quero muito morar na praia. Quando que eu poderia morar na praia? Quando eu me aposentar. Ou seja, eu estou adiando aquilo que eu quero estar vivendo agora para uma situação futura. Só posso morar na praia quando eu me aposentar. Mas, Adri, pelo amor, né? Parece que loucura que eu vou dizer aqui agora. Como assim? Eu não posso agora, eu tô trabalhando, não posso abandonar o trabalho, papapá. Não, ninguém disse pra você fazer isso. Mas nada impede de você começar a trabalhar internamente, né, a sua imaginação de que você já está morando na praia, de que você mora lá, tem sua casa de frente para o mar, que você sai todo dia para caminhar na orla da praia, sei lá, 5 da manhã ou 6 da tarde, né? Eu gosto de caminhar nesses horários extremos, ou muito cedinho ou à noitinha, né? Que você, todo dia você vê o sol nascer lá na praia, que você, né, gosta daquele ambiente, que você gosta de brincar com as pessoas. Eu moro onde você tira férias. Ou seja, nada impede de você começar a alimentar o seu campo criativo, que é o campo, né, onde está todo o nosso poder, com a situação que você quer viver e não com a condição que você se autoimpôs para ter aquilo que você quer. Entenderam a diferença? Ou eu alimento o meu campo criativo com a condição que eu mesma estabeleci para poder fazer ou ter aquilo que eu quero, ou eu alimento o meu campo de criação com a ideia daquilo que eu quero. Lá no Clube Bem-Estar, né, as meninas... Nani também tá aí, lindeza, bem-vinda. Tá todo mundo aí, ó, Perazo, né, Nani, Cláudio, Olivia... Lá no Clube do Bem-Estar ainda eu brincava, né, falava muito disso, né, quando a gente tava fazendo, acho que se não me engano, acho que era o Ser Consciente, né, não me lembro, os nossos programas lá no clube, eu falava, ou você cria o que você quer, ou você cria condição. Lembra? As meninas devem lembrar disso. Ou você cria o que você quer, ou você cria condição. Então, o quando é a grande condição. E tá tudo bem, porque todo mundo tem os seus quandos, tá? Eu também tenho os meus quandos. Mas eu gosto de escrever para perceber aonde eles estão e para eu conseguir ir anulando estes quandos, né? Então, aí, como é que a gente vai anulando esses quandos? Eu paro de pensar no quando e começo a pensar naquilo que eu realmente quero. Então, não, pera, eu quero realmente eu quero morar na praia. Eu só tô colocando a condição que eu só vou morar na praia quando eu me aposentar. Tiro quando eu me aposentar. Começa a se imaginar morando na praia. Começa a ver a situação. Começa, né, e segue o povo que mora na praia lá na rede social. E tira o final de semana, vai lá, bota o pezinho na areia lá e sente. Quanto mais você altera a sua percepção no campo de criação, que é o campo mental, nós falamos isso lá no comecinho, eu falo isso há décadas, eu vou alterando o meu campo mental, o filme que vai se realizando na vida física vai mostrando para mim o que é que está impresso na película.
beleza? Não tem como eu projetar um filme sem que eu tenha ali uma película com algo impresso. O campo de criação, o campo mental, é a película. E a luz passa através dessa película e se manifesta no físico. Que luz? A luz do divino, não é não, gente? O campo mental é uma película de um filme. Tem muitas pessoas que falam, a mente é um filme, a mente é um filme. A mente não é um filme, a mente é uma película. O campo de criação é uma película. A luz está vindo. A luz não quer saber se você quer morar na praia só quando se aposentar ou quer morar agora. A luz está vindo para iluminar aquilo que você imprimiu na película. Então, o que você está imprimindo na película da sua mente, na película do seu campo criativo? A imagem de que você só vai morar na praia quando se aposentar ou a imagem de que você mora na praia? A luz vai passar igual, gente. A luz não. Como é que é? A consciência tudo inclui e nada julga. Né? A Olivia colocou, sem contar que é uma delícia viver, sentir aquilo que queremos como já realizado. Exato. A minha imaginação, ela pode ser utilizada da forma como ela foi criada para ser utilizada. Eu lido com a situação que já foi uma expressão, né, do que passou pelo meu filme mental. Eu lido com a situação que a gente chama de contraste, né, os Abraham, canalizados pelo Esther Hicks, chamam de contraste. Eu chamo de potencial criativo, né? Eu lido com a situação, porque é consequência do que eu mesma projetei, então eu vou lidar com a consequência, mas eu volto o olhar para cá, para o filme mental, para cá. Tá bom, o que eu gostaria de ver refletido aqui no plano físico? Eu gostaria ainda, porque ainda não estou muito certa da ideia, eu gostaria de morar na praia. Agora eu só vou morar na praia quando? Não, pera. Eu gostaria de morar na praia. Então eu vou começar a ver imagens, né? Me ver na praia. E eu posso usar diversas ferramentas. Eu posso usar só mesmo estado de sentar lá e imaginar. Eu posso usar meditação orientada. Eu posso usar declaração, afirmação, enfim, né? Posso usar o visual, criar quadro, né? Aqueles quadros com imagens. Hoje, né, tem celular, a gente pode fazer lá um monte de imagens no celular, ficar olhando. Enfim, qual ferramenta que eu vou utilizar não importa, né? Realmente não importa, aquela que mais, né, diz comigo no momento. E aí eu vou impregnando o meu campo de criação, não com o quando que eu determinei a partir da circunstância que eu mesma criei, né? Eu mesma criei essa circunstância. Eu mesma criei a circunstância de trabalhar durante 30 anos para quando eu me aposentar poder ir morar na praia. Eu criei essa circunstância para mim. Eu poderia ter criado qualquer outra, sim, posso, aliás, né? Eu posso mudar de variante? Posso, né? Eu vou mudar de variante. Variante, quem fala nesses termos é o Vadim Zeland, né? O criador, o que trouxe a informação do transurfing, né? Aquele russo. Vadim Zeland. Eu gosto muito de alguns conceitos do transurfing, né? Essa coisa de mudar de variante, ou seja, mudar de linha, entre aspas, uma linha de vida. Eu vou, né, me transportar de uma linha de vida para outra, né? Eu tô aqui, de repente eu começo a imaginar algo diferente e aí eu me transporto de uma linha de vida para outra. E o quando? O quando, ele deixa de ser uma condição, né? O quando, ele deixa de ser uma condição. Então, se eu tenho o quando como condição, eu estou vivendo a partir do olhar de refém de uma circunstância, tá? Quando eu tenho o quando como uma condição, eu só vou conseguir quando isso acontecer, quando aquilo acontecer, beleza? Agora, como tudo nesta dimensão é dual, né? Nós temos a dualidade aqui, tem um quando que vale a pena a gente também equilibrar essa conversa. Então é assim, eu sustento no meu campo criativo aquilo que eu quero ver em manifestação, ok? Vou sustentando. Por quanto tempo? Não sei. Eu vou sustentando, e quanto mais eu sustento aquilo, mais aquilo toma forma, mais pensamentos semelhantes vão agregando, mais circunstâncias vão chegando para corroborar aquilo. Então, existe um
quando, existe um quando, mas ele é um quando que ele vai acontecendo conforme eu vou sustentando aqui no meu campo criativo as imagens, as percepções daquilo que eu quero ser, fazer ou ter. Então, sim, existe um quando. Porque senão a gente também pode cair naquela armadilha de falar assim, então eu vou me imaginar agora morando na praia, e aí a pessoa se empolga com a imagem, porque claro, né, vai entrar em frequência, vai se ver morando na praia, vai dar um zurugudum, borogodó aqui dentro, e a pessoa acha que quando é no final do mês, ela pede demissão e vai morar na praia. Não é isso não, né? Não é isso não. Então não é isso, tá? Tem um quando aí que ele tem mais a ver com vibração do que com tempo. Na verdade, não tem mais a ver. Este quando tem a ver com vibração e não com tempo. Senão vai virar um quando de novo de condição. Então, assim, eu pego aquilo, sustento aqui, né? Não mexo o músculo, né? Até eu contei pro povo lá no Clube do Bem-Estar, né? Esses dias. Sustento a ideia e fico com ela aqui, e claro que eu tenho as minhas ferramentas para me lembrar dos meus quereres, né? Então tá ali uma afirmação, uma declaração, e ler aquela... se manter em contato, eu gosto de falar assim, não perca de vista aquilo que você quer, em termos de pensamento. Não tire os olhos da bola, né, como diria eu, né, o pessoal os coaches, não tire o olhar da bola. O que é isso? Eu sei o que eu quero, tá aqui, e quando, não sei quando, vai chegar. E esse quando vai chegar é que é mais vibracional do que temporal. Ou seja, quanto mais eu me aproximo vibracionalmente daquela ideia e sinto mais, e percebo mais, e conecto mais, e aquilo vai chegando, vai tomando corpo dentro do meu campo mental, este é o quando. Okay? Então existe um quando, mas ele não é um quando que eu determinei a partir da observação das circunstâncias nas quais eu estou vivendo. Eu só vou poder... tem uma coisa interessante, tem uma pessoa que falou uma vez pra mim, ela estava querendo um relacionamento, e eu falei, ok, você é uma mulher tão bonita, né, independente, tem né, um negócio próprio, inclusive, tem 2 filhos adultos, linda, uma mulher linda, mas ela tinha uma questão ali de não aceitar muito bem, né, o corpo, né, achava que tava gordinha aqui, gordinha ali, gordinha lá, né, e ela queria um relacionamento, e ela falou assim, quando eu emagrecer eu vou, eu falei, oi, como assim? Ou seja, adiando a felicidade num relacionamento, né? Quando eu emagrecer, eu vou, né? E aí eu vou encontrar alguém, eu vou, né? Porque ela não queria ali, né? Naquele momento era a grande condição dela. E aí tinha uma luta interna com o corpo, porque também, óbvio, né? Não tinha satisfação com o próprio corpo, não conseguia emagrecer, por mais que tivesse ali, inclusive querendo, mas o comportamento também, né? Não acompanhava. E quando eu emagrecer, eu vou encontrar alguém, né? Então, olha que ponto a nossa mente cria essas condições, esses quandos. É uma grande armadilha, porque como a gente se identifica muito com a realidade manifestada e a gente operando a partir do mundo físico, nós temos uns quandos, né? E a gente tem que respeitar. Tipo assim, ontem eu tava num sítio e a gente resolveu ir para um outro lugar, né? Para um Mirantes, um outro lugar. Então assim, bom, eu só vou poder ver o mirante quando eu chegar lá. Quer dizer, a gente tá muito acostumada com esses quandos, né? Não, a gente vai almoçar quando terminar aqui, né, a brincadeira que a gente tá fazendo. Então, a gente tá muito acostumado com o quando. E aí, a gente pega esse quando e coloca como um determinante, como o único caminho a seguir. E a gente tá limitando a nossa criação. Quando os mestres falam, vocês podem ser, fazer ou ter tudo o que vocês desejarem, essa é a mais pura verdade, porque tudo dentro do campo de criação é possível. Tem uma limitação, mas não cabe aqui. Eu só consigo imaginar, eu só consigo desejar aquilo que inclusive está dentro do meu campo, e isso tem a ver até com escolhas pré-nascimento. Mas dentro dessa gigantesca, quase infinita possibilidade, sim, eu posso ser, fazer ou ter tudo o que eu desejar, tudo que eu, né, mantiver em existência dentro do meu campo. E aí a gente começa a perceber as
as descrenças, ou seja, o quanto eu acredito nisso ou não. Então, aquele exercício que eu passei agora há pouco, escreve o que você quer, o ser, fazer ou ter. Escreve. Depois, no outro dia, volta no primeiro lá e escreve. Quando eu poderei ter isso? Né? E aí você vai ver as condições que você mesmo está se impondo. Tem gente que fala, não faço nem ideia de quando eu vou poder ter isso. Ou seja, nunca vai chegar. Porque está vivendo refém daquilo que já está criando, manifestando no mundo físico. E acha que é refém daquilo. Eu nunca vou poder ter um jet ski, eu não tenho grana. Né? Então esse quando ele nem existe mais, ou seja, um quando que eu nunca vou poder, nunca vai chegar esse quando, porque eu estou vivendo a partir da crença de que eu não tenho dinheiro, então eu nunca vou poder ter, porque eu não tenho dinheiro, nenhum quando, quando eu me formar na faculdade eu vou poder ter um emprego melhor, quando eu fizer minha pós, aí eu vou poder ganhar mais, quando eu me casar, aí eu vou ser feliz. Essa pega, né? Pega pra muita gente. E aí, assim, façam esse exercício né, de escrever e colocar quando eu vou poder ter isso, quando eu poderia ter isso, quando isso poderia acontecer. Vocês vão ver todas as amarras que vocês mesmos estão colocando, né? As crenças autoimpostas, as condições autoimpostas, né? Que a gente se coloca e a gente não percebe. Carol colocou aqui, o quando não é legal se estiver dependendo do como. Nossa, aí juntou quando com como. É o casamento perfeito para não sair do lugar, né? Para não se permitir nada. E a partir disso, a gente faz esse exercício, ou seja, percebe essa armadilha do quando, e internamente vocês vão perceber a resposta, né, já está dentro de cada um. Não tem que buscar lá fora, não tem nada lá fora, é tudo dentro. A hora que você senta, se dá 5 minutos, 10 minutos para tirar do cabeção, colocar no caderno e olhar para aquilo com responsabilidade. Puxa, eu tô colocando aqui que eu só vou poder isso quando isso. Isso é uma condição. Eu tô colocando uma condição. Ok, e se não houvesse essa condição? E se eu já me visse nessa situação? Ou seja, percebam o que vem ali para vocês a partir desse exercício. Eu costumo chamar isso de respostas internas. Percebam as respostas internas. Percebam as reflexões que virão a partir disso, tá? Quando vocês estão se auto-impondo a partir da observação da realidade que vocês mesmos estão manifestando, a partir de crenças que vocês mesmos sustentam. Nós, né? Me incluo aí, eu falei vocês, mas todos nós, né? Ou seja, eu estabeleço quandos a partir da observação de uma realidade que é criada a partir de condições que eu mesma projeto no mundo físico. Então, assim, é o ciclo do ciclo, né? A gente não sai disso. E a partir daí, sejam flexíveis, né? Uma grande característica do ser humano que eu acho que a vulnerabilidade e a flexibilidade são dois lugares que a gente poderia explorar mais, né? A vulnerabilidade eu já exploro há bastante tempo. A flexibilidade também, né? Ou seja, posso ser mais flexível aqui? Posso tirar esse quando e simplesmente me colocar, né? Ficar um pouco aqui no meu campo mental todos os dias, um pouco aqui para perceber, né? Possibilidades, que outras possibilidades existem. Nem precisa pensar nas possibilidades, vocês podem até criar outros quandos, mas perceber, né, que existe aqui dentro do campo um campo infinito de potenciais e só sustenta aqui, né, no seu campo de criação. E esse é o lugar da verdadeira força, né? Este é o lugar da verdadeira força e é no momento presente, não é nem no passado, nem no futuro, tudo está acontecendo aqui, agora, né? Beleza? Bom, estamos chegando no final do nosso papo e eu queria trazer o mantra para vocês essa semana que, como eu falei agora, né, na última frase que eu falei, tudo acontece agora, no momento presente. Então, se eu estou vivendo ou criando a minha realidade com condições, né, o como e o quando. Vamos fazer uma live só sobre o como, mas o como e o quando, né? O quando é um grande como, né? A gente vive a partir dessas condições que a gente se auto-impõe
não percebendo o que é crença, não percebendo o que é autoimposto, e eu posso suavizar isso, que eu falei da flexibilidade, eu posso suavizar um pouquinho. Claro que eu vou continuar com as minhas responsabilidades, eu estou projetando essas coisas no mundo, eu vou continuar lidando com isso, mas eu vou para o meu campo de criação. Então, sustentem-se mais, permaneçam mais, fiquem mais tempo no campo de criação. A gente fica no campo de criação o tempo todo, né? Que é o mental, né? Mas permaneçam mais tempo no campo de criação com a atenção voltada para aquilo que vocês querem, não com a atenção voltada para o que faz vocês não conseguirem aquilo que vocês querem. Lembrem, o campo de criação é neutro. O que eu colocar lá, o que eu sustentar lá, o que eu der atenção lá, é o que vai ficar sendo impresso no filme, na película, e a luz está passando e está projetando isso na realidade. Então, o que eu estou imprimindo na película? A condição ou a situação que eu quero? Eu estou imprimindo condição ou estou imprimindo situação? Lembrem sempre disso, tá? E aí o nosso mantra, eu vou pedir para vocês, quem tá dirigindo não fecha os olhos, por favor. Né? Mas assim, respirar fundo, né? A gente sente assim, quando gente, tem muito mais coisas maravilhosas a respeito de respiração que a gente possa imaginar, né? Então assim, só respira fundo, até senti aí o povo que respirou fundo aqui, né? Sente o corpo, sente a respiração fluindo, sente esse ar percorrendo o corpo todo, assim, trazendo essa energia toda, trazendo essa, né, tudo isso, essa energia maravilhosa, né, que a gente conecta do cosmos, do universo, que é a nossa ligação divina, né, a nossa ligação divina, inclusive, ela se estabelece a partir da respiração consciente. E vamos lá, respirou fundo 3 vezes aí, solta, relaxa, solta os ombros, quem tá aí trabalhando, solta aqui, solta os ombrinhos assim, né, relaxa um pouquinho. Eu vou repetir 3 vezes e, claro, a gravação vai estar lá no nosso grupo no Telegram. Daqui a pouquinho, terminando aqui, eu já vou lá pro grupão, já vou colocar a gravação do mantra lá, escrito também, o post escrito, para vocês passarem essa semana com este mantra, que ele vem de uma sequência dos outros 2, tá? Então, depois, se alguém quiser... Claro, nós vamos continuar nas próximas semanas com outros assuntos, vou continuar trazendo alguns mantras, mas depois, quem quiser também pode fazer um novo ciclo, né? Ouve novamente o primeiro por alguns dias, 7 dias é o mínimo que é legal, ouve o segundo e ouve o terceiro, passa novamente, né, por essas 3 semanas, porque um está alinhado ao outro, tá? Então, sempre os 3 juntos, né, um ciclo aí de 21 dias é bacana, beleza? Então, vamos lá. Solta tudo aí, gente, baixando barreiras. O meu poder está no momento presente. Sou flexível diante das mudanças, as respostas que busco estão dentro de mim e eu crio uma realidade cheia de paz, alegria e recompensas. O meu poder está no momento presente. Sou flexível diante das mudanças, as respostas que busco estão dentro de mim e eu crio uma realidade cheia de paz, alegria e recompensas. O meu poder está no momento presente. Sou flexível diante das mudanças. As respostas que busco estão dentro de mim e eu crio uma realidade cheia de paz, alegria e recompensas. E esse é o mantra da semana, gente, para vocês ouvirem, como a Dani, eu não sei se a Dani tá aí ainda, né, a Dani, mantras na ponta da língua, e é muito legal, inclusive ouvir por no mínimo 7 dias, as mudanças que a gente consegue estabelecer dentro do nosso campo mental, não só mente, né, a mente é o pensamento, mas o cérebro, ele vai tendo seus processamentos químicos, né? A gente... Obrigada, Olivia, eu também. Confesso que eu também adoro os meus mantras. As mudanças começam a partir de 7 dias. Então, olha, se pegar essa sequência de 3 mantras aqui e ficar 21 dias com cada um, né? Vai dar um ciclo interessante aí de 63 dias, que é o mínimo para que a mudança se fundamente dentro do cérebro, beleza? Mas vale ficar, né, com cada um pelo menos por 7 dias, já escrevendo para decorar, né?
Eli, as lives do Instagram ficam lá na rede vizinha? Ficam na rede vizinha, tá? Deve ir hoje ou amanhã, no máximo, deve subir lá, tá bom? Tem uma playlist lá, inclusive com as lives aqui, agora de 2026, tá? O Rodrigo criou uma playlist separada, só para essas aqui agora de 2026, tá? Mas fica aqui também, tá? Quando clica aqui no perfil, na parte onde fica ali só os Reels, né? Ali no perfil aqui do Instagram, as lives eu tô colocando uma capa, então vocês vão reconhecer as lives, porque agora a gente tá colocando uma capa, fica mais fácil para reconhecer, tá? Não fica só solto no meio dos Reels, beleza? Então, fechando aqui, já tá disponível aqui mesmo no Instagram, mas hoje, amanhã, no máximo, já vai lá pra rede vizinha, nosso irmão mais velho, tá bom? Gente, então é isso. Gratidão por vocês me acompanharem aqui. Eu já quero deixar assim no finalzinho, ainda tem uma turma aqui comigo, quem vai assistir a gravação. A gente já liberou, já tá aqui por aqui na bio, já tá no grupo do Telegram, o link para quem quiser participar da nossa sequência de workshops que vai começar no dia 6 de fevereiro. Eu dei o nome para a sequência toda, chama Na Trilha da Consciência, o primeiro já dia 6 de fevereiro agora. Vão ser alguns workshops, tá? Não é só um não, é uma série, né? Alguns meses aí de workshops. Pode participar de forma individual, você pode comprar só aquele workshop, participar só daquele. E depois, quando a gente tiver os próximos, né? Eu também vou fazer uns combos para quem quiser comprar a gravação e comprar o workshop do mês, né? Mas agora a gente tem só um, que é só o primeiro, que vamos começar agora dia 6. Ou, se você quiser fazer parte do Clube do Bem-Estar, como essa galerinha que tá toda aqui, ó, mandando um monte de beijinho pra mim aqui, ó. Todo mundo que tá no Clube do Bem-Estar tem acesso direto aos workshops, às gravações, a tudo, né? Quem tá no Clube do Bem-Estar tem acesso a todos os meus conteúdos. Então, quem tá no Clube do Bem-Estar também tem acesso ao Clube da Leitura, ao curso de Criação Consciente, aos nossos programas, o que virá, né? A série de workshops também. Quem está no clube tem acesso a todo o conteúdo, né? O clube é uma assinatura mensal, então se você participa do clube e enquanto você, né, está no clube e sustenta a mensalidade, né? Se você para de pagar, você não acessa, porque tudo acontece dentro da plataforma da Hotmart, tá? Então, quem está no Clube do Bem-Estar, está em dia com suas mensalidades, tem acesso a todos os conteúdos. Ou quem não quer participar, recomendo muito, né, Nani? Eu também. As meninas aí, ó, venham pro clube, galera, muito bom, né? Eu sou bom, né? Sabe como é que é? Aquela que ama aquilo que faz. Mas cada um no seu tempo, no seu momento. Então, quem não tem a intenção de participar do clube, ter acesso à experiência completa, é possível também participar dos workshops de forma independente, inclusive um por mês, tá? Eu não vou fazer pacote de todos os workshops, não, vou fazer pacote de gravação depois, tá bom? Mas aí cada um vai no seu tempo, no seu momento, beleza? Lu, venha para o clube, Lu, você vai amar. Venha, Lu, é só dar um clique assim logo para se inscrever e venha para o clube. Gente, os links, Perazzo, minha linda, os links estão aí na bio. Muito bom, muito bom. O link está na bio, né? Tem uma landing page aí, o link está na bio. E vocês vão ver, tem a opção de participar só do workshop ou entrar para o clube para ter experiência mais abrangente, beleza? Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, uma excelente semana para vocês. É só segunda-feira. Pega esse mantra, fica a semana toda com ele, nessa sequência toda. Lembrem-se, se tiver algum quando aí, já pega ele no gancho. Já, o que eu tô, né, fazendo aqui? O que eu tô mantendo aqui em existência para mim, né? Uma condição, né? Ou seja, estou vivendo a partir de condições que eu estou me impondo a partir da observação da realidade que eu mesmo estou criando. Então, deixa tudo isso de lado, vai para o campo da criação, né? Começa a criar aqui, né? Começa a imprimir novas imagens nessa película. E a luz certamente vai iluminar a realidade de vocês de uma forma muito mais grandiosa, beleza? Gente, beijo pra vocês, até a próxima, até qualquer momento, né? Porque tô aqui, tô lá no Clube da Leitura, Clube do Bem-Estar, mentoria, até qualquer momento eu encontro vocês. Mas, segunda-feira que vem, estaremos aqui, com certeza. Beijo, gente, até, tchau, tchau.